beleza? Eu sou o professor Renan e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os vírus, tá? Primeiro, o que são os vírus? Os vírus são organismos microscópicos, acelulares e são parasitas obrigatórios. O que significa isso? Primeiro, microscópio porque a gente não consegue enxergá-los a olho nu, tá? A gente só conseguiu estudar e analisar melhor os vírus depois que inventaram o microscópio, tá? Segundo, eles são acelulares. O prefixo A dá a ideia de negação. Então quer dizer que os vírus, eles são, ou melhor, eles são organismos que não têm nenhuma célula na sua constituição, tá? Eles são parasitas celulares obrigatórios. O que significa isso? Significa que os vírus, para eles terem uma conformação de vida, de ter metabolismo, de ter funções vitais, eles precisam estar dentro de uma outra célula, parasitando ela, tá? Então, quando o vírus está fora da célula, ele como se ele estivesse congelado, num estado paralisado. Agora, quando o vírus ele consegue infectar uma célula, ele consegue se reproduzir e consegue sofrer mutação genética, tá? E provavelmente ele consegue até evoluir, ok? Então isso faz com que os vírus eles precisem de uma célula para estar hospedando, para estar dentro dela e estar realizando suas funções, ok? Bom, qual é a estrutura básica de um vírus? Os vírus eles têm duas coisas que é em comum para todos os tipos de vírus, que é o material genético, que pode ser tanto DNA ou RNA, e uma cápsula proteica que envolve esse material genético, que a gente chama também de capsídeo, ok? Agora, tem vírus que são diferentes dos outros, e assim como tem diversos tipos de animais e plantas, há diferentes tipos de vírus também. Então tem vírus que tem, por exemplo, um envelope, que é como se fosse uma membrana maior que engloba o capsídeo e o material genético. Eu fiz um esqueminha, vou mostrar para vocês, um esqueminha de um vírus com um envelope, para vocês terem ideia de que é que eu estou falando. Esse aqui é meu esqueminha. Vocês estão vendo aqui no meio tem uma fitinha, dupla fitinha, esse é o meu material genético. E ela está dentro de um hexágono, é um polígono de 6 lados, né? Então, seria o meu capsídeo, ou minha cápsula proteica. E o envelope é todo esse vermelhão aqui que está em volta do capsídeo no material genético, certo? Beleza. E o que significa a palavra vírus? A palavra vírus é de origem latina e significa veneno. Então, provavelmente essa palavra ela foi dada em virtude do que elas causam, né? Que são as doenças virais, ou também chamadas de viroses. E como é que a gente contrai uma virose? As viroses elas podem ser contraídas por inalação, né? Simples, por exemplo, pelo ar. Quando os vírus estão no ar e a gente respirando, a gente consegue contrair um vírus. Ou a gente pode também contrair vírus de outras formas, como por exemplo através de vetor. O que é o vetor? O vetor é um outro ser vivo que vai fazer uma ponte. Ele vai transmitir o vírus para um outro ser vivo, contaminando ele. Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo, professor. Um exemplo é a dengue. O vírus da dengue ele é transmitido através de um vetor que é um mosquito. Então, o mosquito, conhecido aí como Aedes aegypti, ele quando ele está contaminado pelo vírus e ele pica uma pessoa, ele pode estar aí então passando o vírus da pessoa. E aí ela vai ter todo aquele. Aí quando o vírus entra na corrente sanguínea, ele vai estar infectando as células, vai ter todos aqueles sintomas e toda aquela progressão da doença que você já conhece, certo? Bom, então quando a gente fala de doença viral, a gente pode falar também um pouco de vacina. O que são as vacinas? As vacinas são aquelas seringas com aquelas agulhas pontudas que o pessoal tem medo? Não, não é aquilo. A vacina é uma substância, é um líquido, né, que você é inoculado nas pessoas. E o que tem nesse líquido, nessa substância? Essa substância contém micro-organismos enfraquecidos. E o que isso vai acarretar no nosso organismo? Qual é o resultado disso? Quer dizer que quando você inocula essa substância no seu organismo, ela vai obrigar, né, nosso organismo ele vai se ver obrigado a produzir anticorpos, que são nossas células guerreiras, que vão batalhar contra esses micro-organismos. Lembrando que eles têm que estar enfraquecidos, eles não podem estar em nível de vitalidade muito alta, né? A gente poder combater eles. E isso a gente vai gerar uma memória, que a gente chama de imunização, tá? Então essa é a importância da vacina para a saúde nossa, né? Do humano, enfim. Tanto do humano como dos animais, certo? Os animais também precisam ser vacinados para evitar a contração, eles contraírem algumas doenças, ok?
Bom, para finalizar, não poderia deixar de falar um pouco sobre alguns tipos de doenças virais, como por exemplo a gripe, que é muito comum, a dengue, eu já falei, a febre amarela. Temos aí também doenças sexualmente transmissíveis causadas por vírus, como HIV e HPV. E além dessas sexualmente transmissíveis, a gente pode também citar a cachumba, o sarampo e a rubéola, que vocês devem ter escutado falar. E uma das mais famosas, né, principalmente hoje, é o coronavírus, né? Uma doença considerada já uma pandemia, ou seja, uma doença já encontrada em escala global. E o que a gente pode falar um pouquinho é sobre se prevenir do coronavírus. Questão de evitar lugares aglomerados, sair de casa desnecessariamente, estar sempre higienizando as mãos com sabão e água e álcool em gel. Utilização de máscaras e luvas também, dependendo do que você faz ou do que você estaria fazendo, né? Pessoas que trabalham, que têm contato com lugares públicos, objetos públicos, né? Tem que tomar esse cuidado. Evitar levar a mão não higienizada nos olhos, nariz ou boca, tá? E ficar atento aos sintomas, né? Não são apenas uma febre, tosse ou agravamento de problemas respiratórios, né? Até porque se fosse só isso, acho que não teriam tantas mortes assim. Então vamos ficar espertos, vamos cuidar, vamos prevenir, né? A melhor forma de combater uma doença é prevenir contra ela, certo? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e a gente se vê em breve, tá? Estudem em casa, não percam foco. Até mais.